E agora passo imediatamente a palavra ao Sr. Dr. Timóteo Cavaco, que nos vai falar sobre modos e campos da missionação cristã de confissão protestante na época contemporânea. O Dr. Timóteo Cavaco também tem a sua alma mater em Coimbra, onde estudou em Química, mas depois acabou por se dedicar à história religiosa e especialmente à história religiosa protestante, sobre a qual tem produzido vários estudos e atualmente é presidente da Aliança Evangélica que federa as igrejas protestantes em Portugal. É conhecedor desta matéria como poucos. E é com muito gosto dou a palavra ao Dr. Timóteo Cavaco e agradeço também a sua disponibilidade para participar neste projeto. Muito obrigado. Eu é que agradeço este convite, não só de estar aqui convosco nesta tarde, mas também em particular. Então, peço desculpa a quem estava mais distante. Estava eu a dizer que agradeço, eu é que agradeço de facto o convite, não só de estar aqui convosco, também poder ouvir estas brilhantes comunicações, mas também de poder, modestamente, dar o meu contributo para esta obra tão relevante, tal como já foi aqui apontado. E por isso, naturalmente, sinto-me também privilegiado, embora, naturalmente, pendendo sobre mim e sobre todos nós esta responsabilidade de produzirmos uma obra que tenha valor cultural e científico. Por um lado, sinto que esta minha tarefa está um pouco facilitada, uma vez que abordarei um arco cronológico relativamente curto, cerca de um século, pouco mais de um século. Por outro lado, e pegando também nas palavras do professor João Paulo Oliveira Costa, aqui sinto a dificuldade da expressão, diria mesmo, da pulverização do mundo protestante, não é? É verdade que quase se poderia equiparar a centralidade da Bíblia à do breviário, mas naturalmente as leituras são tão diversas e os modos de aplicação, não só em termos doutrinários, mas da própria concepção de missão, são tão diversos que, de facto, aqui acaba por nos transportar uma dificuldade suplementar em tentar dar alguma uniformidade, pelo menos em termos da transmissão daquilo que se pretende, do conhecimento que se pretende, tendo em conta estas realidades tão dispersas. Compreende-se porque é que a história da missionação protestante portuguesa é mais curta, naturalmente, porque também é mais curta a presença social organizada de comunidades protestantes no território português, e estou agora a falar mais concretamente do espaço, vamos dizer, metropolitano. No entanto, penso que também, embora naturalmente este trabalho que está em produção se vá, por esta razão que eu acabei de mencionar, incluir fundamentalmente no período contemporâneo, penso que não é de desprezar, e eu vou fazer apenas uma breve menção, à participação portuguesa, ou diria de portugueses, na missionação protestante ainda no período moderno. Claro que os exemplos são muito poucos, pelo menos daqueles que estão estudados e que se conhecem, e nesse sentido vou fazer apenas uma breve menção a duas figuras que me parecem incontornáveis neste âmbito. Naturalmente, figuras que surgem um pouco isoladas, porque não se integram no contexto de agências ou entidades missionárias portuguesas, era impossível que elas existissem, até, aliás, na verdade, dada também, digamos, e essa é outra diferença, naturalmente, quando se compara com os estudos da missionação católica, estamos a partir de uma escala completamente diferente, não é? E por isso, em grande medida, a participação de portugueses no processo de missionação, geralmente, quase sempre passa por entidades com origem em outros países e em outros contextos, mas nesse sentido penso que é incontornável também a referência a dois nomes que tiveram a sua participação nesse processo. Um deles, talvez mais conhecido, mas que geralmente fica associado a um trabalho naturalmente notável, mas sobre o qual eu não vou agora espraiar neste momento e nem tem a ver necessariamente, mas de uma forma concreta, com o assunto que nos traz aqui,
que é a figura de João Ferreira de Almeida, que, justamente, naturalmente, é mais conhecido, embora não seja assim tão conhecido, mas é mais conhecido por ter sido o primeiro tradutor num projeto integral de tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Portanto, estamos a falar no século XVII, mas que, e talvez esta dimensão de João Ferreira de Almeida mereça ser melhor estudada, que, na verdade, é, em bom rigor, um missionário. E, no fundo, um pouco ao contrário do que geralmente se evidencia na sua vida e no seu percurso, penso que a sua vocação missionária está à frente do seu trabalho enquanto tradutor da Bíblia. Ou seja, para ele, a tradução da Bíblia é um instrumento de missão, a tradução da Bíblia para a língua portuguesa é um instrumento da sua missão, um instrumento fundamental da sua missão. Aliás, eu não há tempo para desenvolver todos esses aspectos, mas naturalmente que neste aspecto cultural, diria quase antropológico também, a tradução da Bíblia é sempre um aspecto absolutamente essencial nas missões protestantes. Mas deixaria apenas esta nota e depois, naturalmente, ela será desenvolvida no texto que vier a ser produzido, mas parece-me incontornável, de facto, nós abordarmos a figura de João Ferreira de Almeida. Ele é um missionário patrocinado, digamos assim, pelas entidades neerlandesas, portanto, em particular a Companhia das Índias Orientais, e insere-se nesse campo de missionação que vai desde paragens, aliás, por onde ele próprio missionou, desde Batávia, portanto, hoje Jacarta, até Ceilão e outras paragens no Extremo Oriente. Portanto, dentro, naturalmente, da presença dos missionários reformados holandeses, que aí tiveram uma importante atuação. De qualquer maneira, é muito relevante este aspecto, porque, de facto, apesar de, realmente, com o tempo, não era algo que tivesse surgido logo no início, mas o próprio João Ferreira de Almeida tivesse aprendido a língua holandesa e tivesse pregado também em língua holandesa, mas praticamente toda a sua missão foi desenvolvida em língua portuguesa e por isso era tão importante e tão instrumental a tradução da Bíblia para a nossa língua. Ele acabou por não assistir à conclusão desse processo, mas, de qualquer forma, é, de facto, digamos, o elemento e a pessoa instrumental na concretização da primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Uma outra personalidade, permita-me só muito brevemente referir, uma outra personalidade da maior importância, mas talvez esta ainda mais desconhecida, há muito pouca informação sobre ele, é uma personalidade, um português, embora já nascido em Macau, aqui já estamos a falar no final do século XVIII, princípio do século XIX, que é Inácio Fernandes, ou muitas vezes o seu nome é grafado à maneira espanhola, Inácio Fernandes, mas que é filho de portugueses, que nasce em Macau e que acaba por desenvolver a sua missão no contexto digamos, das sociedades missionárias que, entretanto, tinham surgido no Império Britânico, e neste caso concreto, da primeira sociedade missionária, a Sociedade Missionária Batista, fundada em 1792. Estou a dizer a primeira sociedade missionária dentro, digamos, do contexto das sociedades missionárias contemporâneas no espaço britânico. Esta sociedade foi precisamente fundada por aquele que também muitas vezes, até na iconografia protestante, é considerado o pai das missões modernas, é assim que é muitas vezes chamado, que foi William Carey, que missionou na Índia, e foi precisamente neste território, embora Inácio Fernandes tivesse nascido em Macau, como eu referi, ele entretanto ingressou ainda como noviço na Ordem dos Agostinhos, e é precisamente nesta qualidade que ele chega à Índia, embora a certa altura, ainda independentemente do processo da sua conversão ao protestantismo, ele acaba por abandonar a sua primeira vocação, digamos assim,
como missionário católico e torna-se, como muitos naquelas paragens, torna-se um comerciante e desenvolve os seus próprios negócios, até entrar então em contacto com os missionários batistas, principalmente no norte da Índia, então passar a acompanhar esse processo. Também não me vou espalhar agora, era apenas uma nota que eu penso que era importante deixar, embora durante algum tempo ele tenha mantido a sua atividade e industrial também, porque ele também acabou por criar algumas indústrias, mas acabaria por dedicar a maior parte do seu tempo também à missão protestante naquelas paragens. E há esta curiosidade de ter sido a primeira pessoa a ser batizada. Para os batistas este é um ato muito importante, o batismo de adultos, e terá sido a primeira pessoa a ser batizada precisamente por esse missionário William Carey, esse missionário britânico William Carey. São apenas duas notas que mostram, digamos, a participação de portugueses em processos de missão, neste caso no Oriente, antes ainda e sem naturalmente ter qualquer ligação, nem João Ferreira de Almeida, nem Inácio Fernandes têm qualquer ligação àquilo que seriam depois, naturalmente, os processos de missionação com origem, ou pelo menos com a participação de portugueses convertidos na metrópole, que se direcionará mais, e por razões óbvias, naturalmente, para os territórios africanos de língua portuguesa. Portanto, como eu já referi, as primeiras comunidades protestantes em Portugal, em língua portuguesa, naturalmente, já agora deixem-me só mencionar, mas não vem necessariamente a propósito, mas que desde o século XVII, particularmente desde 1641, existem, nomeadamente na cidade de Lisboa, comunidades protestantes, mas estas eram de língua estrangeira. Em 1641, a comunidade neerlandesa e, sucessivamente, a comunidade inglesa, a comunidade alemã e mesmo a comunidade escocesa, já mais recente, já no século XIX. No entanto, o protestantismo em território metropolitano em língua portuguesa continuava a ser algo desconhecido até ao século XIX. A primeira comunidade que se terá formado em Portugal, e concretamente na cidade de Lisboa, surge em 1839, mas naturalmente a sua expansão foi sempre muito lenta e por isso, desde logo, isso constituía também um impedimento para a efetiva expansão a outros territórios. Portanto, é muito importante nós percebermos, e por isso é muito difícil fazer a história da missionação protestante portuguesa sem perceber a própria história do protestantismo em Portugal, mas temos que compreender que a maior parte dos recursos das débeis comunidades protestantes, tanto na segunda metade do século XIX, como mesmo já no século XX, eram muitas vezes, esses recursos eram gastos na própria missionação no território português. E por isso, dificilmente encontramos exemplos de portugueses, ou muito menos de agências missionárias portuguesas, a atuar noutros territórios e noutras nações, incluindo os próprios territórios portugueses, designadamente em África, onde, por outro lado, como é evidente, e como o também já mencionou, por uma questão de estratégia dessas agências missionárias, com origem particularmente na Grã-Bretanha e também na América do Norte, tinham outras capacidades e naturalmente outros recursos para realizar essa missionação. Portanto, dá-se esta realidade que o Hugo já muito bem mencionou. Portanto, são as agências missionárias estrangeiras e não as agências missionárias portuguesas a realizar os primeiros trabalhos de missionação protestante nos territórios, e refiro-me agora em particular aos territórios africanos de língua portuguesa. Como também já foi referido, portanto, em Angola, a primeira presença, e aliás a primeira presença na África portuguesa é precisamente a Sociedade Missionária Batista, e curiosamente a mesma sociedade que eu já referi
que atuou também na Índia, onde participou Inácio Fernandes, mas claro, agora já quase um século depois, portanto, em 1878, mas a partir daqui temos também a presença de outras agências missionárias no território angolano, agências com origem na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá, também na Suíça. Em Moçambique, a primeira agência a ser estabelecida em 1887 é a Missão Suíça, de tradição calvinista. Na Guiné-Bissau já é mais tardia essa presença, mas ela concretiza-se em 1946 através de uma organização cuja abreviatura é WEC, Worldwide Evangelization for Christ. É este o nome. E é muito interessante, não vem agora a propósito de discutir isto, mas depois, naturalmente, as interações, particularmente a partir do Estado Novo, as interações que existem com estas missões. Em Angola, aliás, há um livro muito interessante chamado A Guerra e as Igrejas, que aborda esta questão. Em Angola, o Estado colonial, particularmente durante o Estado Novo, procura acantonar, de certa forma, estas missões. Por exemplo, os batistas ficam no norte, os metodistas ficam mais na região norte litoral, nomeadamente em torno de Luanda. Depois, os congregacionais ficam na região centro e sul. Portanto, há assim como que uma forma também de controlar os espaços, distribuindo os territórios pelas missões, uma vez que não era possível inviabilizar o seu trabalho. Na Guiné-Bissau dá-se um outro caso curioso. É dado, de certa forma, a esta missão, ao EC, um certo monopólio que contribuiu para uma realidade que não é nada protestante, mas que resultou no facto de até 1974, 75, praticamente só haver uma igreja protestante na Guiné-Bissau, que é a Igreja Evangélica da Guiné-Bissau, curiosamente. Porque, não, embora com as diferentes sensibilidades características do protestantismo, havia apenas uma igreja, só, no fundo, e estava ligada a esta missão. Bem, tenho que acabar, não é? Mas já agora só referir muito brevemente outros tópicos que depois irei desenvolver. Penso que é importante, embora possa parecer um pouco, quase diria paradoxal esta abordagem, mas penso que é importante também mencionar e destacar um movimento muito interessante que se dá no início do século XX, transversal a várias sensibilidades do protestantismo português, que é o facto, embora seja uma missionação no território português, é quase, diria, uma retromissionação. Porquê? Porque são missionários de origem portuguesa, a maior parte deles nascidos em Portugal, mas que se convertem ao protestantismo noutros territórios, nomeadamente nos Estados Unidos da América e no Brasil, que são depois enviados, mas formalmente enviados como missionários. É também um movimento muito curioso. Temos o caso de Jerónimo Teixeira de Sousa, que é enviado dos Estados Unidos, sendo ele português de nascimento, é enviado por missões americanas para vir para Portugal. O caso de João Jorge de Oliveira, que é enviado, curiosamente, é o primeiro missionário enviado pela Convenção Batista Brasileira para atuar em Portugal, e outros que também depois mencionarei. Só também mais 2 ou 3 notas para finalizar. Dizer que com a presença de norte-americanos na Europa durante a Grande Guerra, Portugal começa a ser escolhido como uma espécie de placa giratória pelas agências missionárias, fundamentalmente com origem naquela região do mundo. É muito interessante, embora naturalmente isto não se deva aos recursos das comunidades protestantes portuguesas, mas Portugal é, desde logo, usado como local de aprendizagem da língua para os missionários que se destinam à África, e por isso, por exemplo, só para vos mencionar muito rapidamente, em 1936 já atuavam 6 ou 7 agências missionárias internacionais, a parte norte-americanas, em Portugal, não para digamos, para exercer a sua missão em Portugal, mas como uma espécie de pontos de apoio para os missionários que eram enviados para a África, e também, claro, mas isto acaba por causar um grande incómodo, não é? No próprio Estado português, mesmo antes do Estado Novo, logo
em 1926, é muito curioso aquilo que o preâmbulo do Estatuto Orgânico das Missões Católicas de África e Timor menciona. Já agora, permitam-me só esta breve citação. Diz assim, portanto, e é o preâmbulo deste dispositivo legal que se dirigia às missões protestantes, como é óbvio, embora não mencionando especificamente, mas dizia, e passo a citar, sociedades poderosas da Europa e da América, promovidas e estabelecidas fora de todo o espírito das nossas tradições nacionais e religiosas e de todas as relações com o povo, o governo e a economia de Portugal, estão infinitamente longe de ser por si mesmas padrões do nosso domínio, centros de radiação da nossa língua, das nossas ideias, dos nossos usos e costumes e pontos de apoio dos nossos imigrantes e colonos. Um ponto de permanente tensão era, por exemplo, o facto das missões protestantes se ensinar as línguas nacionais. O que não obsta a que, naturalmente, a educação não fosse feita em língua portuguesa. Mesmo para terminar, com o fim da Segunda Guerra Mundial e aquilo que eu geralmente chamo o Plano Marshall missionário, no âmbito protestante, não só Portugal recebeu um número significativo de missionários, a maior parte oriundos dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido, Suécia, Brasil, etc., como também assistiu a um novo fenómeno, é que alguns protestantes portugueses passaram a ser integrados nessas agências missionárias, portanto, com origem nesses países, particularmente com destino aos territórios com presença em portuguesa em África. Em geral, não ocupavam responsabilidades de direção nessas missões, mas era uma parte importante do contingente que ali servia. Gradualmente foram sendo também integrados nacionais, portanto, os indígenas desses territórios, e muitas vezes trabalhando lado a lado com os portugueses sob a direção dos missionários estrangeiros. Bem, eu tinha aqui outras notas, mas vou terminar só para dizer que, de facto, é muito curioso, porque foi preciso esperar praticamente até ao final do século XX para ser estabelecida uma agência missionária protestante em Portugal, que funciona mais como uma rede, na verdade, mas que tem enviado missionários, não só para países de língua portuguesa, nomeadamente Guiné-Bissau, como para outros países, já serviram em países como no Brasil, em certas regiões do Brasil, ou mesmo no México. É a chamada Missão Evangélica Intercultural, ou MEVI, que foi fundada em 1998, mas sobre isso depois também desenvolverei um pouco mais. Obrigado.